Olá, pessoal. Não sei nem por onde começar. Trabalho como telefonista no turno da noite em um hospital aqui da minha cidade há alguns anos. Sempre foi um trabalho tranquilo, mas nas últimas semanas tenho vivido uma experiência assustadora que não consigo explicar. Tudo começou numa noite aparentemente normal. Eu estava no meu posto como de costume, atendendo às ligações de rotina. Por volta das 2 da manhã, recebi uma chamada estranha de um dos quartos. Quando atendi, ouvi apenas um sussurro, fraco, dizendo: "Ajuda." Achei estranho e liguei para o quarto para confirmar se estava tudo bem, mas ninguém atendeu. Decidi avisar a enfermeira de plantão para checar. Alguns minutos depois, ela voltou dizendo que o quarto estava vazio. Fiquei confusa, mas relevei. Porém, ao longo da noite, recebi mais 3 ligações parecidas, todas de quartos supostamente vazios. Em uma delas, ouvi claramente uma voz infantil dizendo: "Mamãe." Comecei a ficar apavorada. O pior é que, ao verificar os registros depois, descobri que todos esses quartos tinham tido pacientes que faleceram recentemente. Não consegui dormir direito no dia seguinte, mas tentei me convencer de que tinha sido só coincidência. Na noite seguinte, voltei para o trabalho ainda apreensiva. Por volta da meia-noite, tudo parecia normal. Mas lá pelas 3 da manhã, começou de novo. Dessa vez foi ainda pior. Recebi uma ligação do quarto 302, e quando atendi, ouvi uma respiração ofegante, como se a pessoa estivesse com muita dificuldade para respirar. Fiquei paralisada de medo. A respiração continuou por alguns segundos, e então a ligação caiu. Com as mãos tremendo, liguei para a enfermaria para pedir que alguém checasse o quarto. A enfermeira disse que ia lá ver, mas que aquele quarto deveria estar vazio. Enquanto esperava, ouvi um barulho estranho vindo do corredor. Parecia o som de aparelhos médicos sendo ligados e desligados, mas era impossível porque àquela hora, todos os equipamentos deveriam estar em silêncio. Olhei para o corredor escuro e tive a impressão de ver uma sombra se movendo. Meu coração disparou. Poucos minutos depois, a enfermeira voltou dizendo que o quarto 302 estava mesmo vazio, mas que a cama parecia recém-usada, como se alguém tivesse acabado de sair dela. Eu estava completamente apavorada nesse ponto. Tentei me acalmar, dizendo para mim mesma que devia ter uma explicação lógica para tudo aquilo. Mas aí, por volta das 4 da manhã, recebi outra ligação. Dessa vez era do quarto 415. Quando atendi, ouvi uma voz fraca de uma senhora idosa dizendo: "Por favor, não me deixe ir." A voz era tão triste, tão desesperada, que senti um arrepio na espinha. Fiquei sem reação por alguns segundos, até que a ligação caiu. Com o coração na boca, peguei o telefone para ligar para a enfermaria de novo. Mas antes que eu pudesse discar, notei algo estranho no visor do aparelho. O número que aparecia não era 415, era 000. Fiquei olhando para aquilo sem entender. Nesse momento, as luzes do corredor começaram a piscar. O som dos aparelhos ficou mais alto, como se tivessem sido ligados de repente. Eu podia ouvir bips, alarmes, aquele barulho característico de hospital, mas era impossível, porque àquela hora da madrugada, o andar deveria estar silencioso. Levantei da minha cadeira, tremendo, e olhei para o corredor. Foi quando vi uma figura no fim do corredor. Parecia ser uma senhora de camisola, parada me olhando. Esfreguei os olhos achando que estava vendo coisas, e quando olhei de novo, ela tinha sumido. Nesse momento, eu estava quase entrando em pânico. Pensei em ligar para o segurança, mas e se ele não acreditasse em mim? Decidi ir até a enfermaria pessoalmente para falar com alguém. Saí da minha sala com as pernas bambas. O corredor estava escuro e silencioso de novo, como se nada tivesse acontecido. Enquanto eu andava, sentia como se alguém estivesse me observando. A cada passo, o frio na barriga aumentava. Quando cheguei na enfermaria, encontrei a enfermeira-chefe, a Dona Marta. Contei tudo para ela, com a voz tremendo. Ela me olhou com uma cara estranha e disse que ia verificar as câmeras de segurança. Enquanto ela fazia isso, eu fiquei sentada numa cadeira, me sentindo uma idiota. Talvez eu tivesse imaginado tudo aquilo, mas aí a Dona Marta voltou com uma expressão séria. Ela disse que nas câmeras não aparecia nada de estranho nos corredores, mas que tinha uma coisa esquisita. No momento exato em que eu disse ter visto a senhora no fim do corredor, as câmeras mostraram uma espécie de falha na imagem, como se tivesse passado uma sombra na frente da lente. A Dona Marta ficou me encarando por um tempo,
como se estivesse tentando decidir se acreditava em mim ou não. Depois de um silêncio que pareceu uma eternidade, ela suspirou e disse: "Olha, eu trabalho aqui há 30 anos e já vi muita coisa estranha acontecer, especialmente de madrugada. Às vezes, é melhor não tentar entender tudo." Aquilo me deu um frio na espinha. O que será que ela já tinha visto? Voltei para o meu posto me sentindo um pouco mais calma, mas ainda assustada. Fiquei olhando para o relógio, contando os minutos para meu turno acabar. Lá pelas 5h30 da manhã, quando eu já estava quase relaxando, o telefone tocou de novo. Meu coração quase parou. Atendi com a mão tremendo e ouvi uma voz de criança dizendo: "Tô com medo do escuro." A ligação caiu logo em seguida. Olhei para o visor e lá estava de novo. 000. Nessa hora eu não aguentei. Comecei a chorar baixinho, sem saber o que fazer. Fiquei ali, chorando em silêncio, até o sol começar a nascer. Quando meu turno finalmente acabou, saí correndo daquele lugar. No caminho para casa, não conseguia parar de pensar em tudo o que tinha acontecido. Será que eu estava ficando louca? Ou será que tinha alguma coisa realmente estranha acontecendo naquele hospital? Nos dias seguintes, eu estava um caco. Não conseguia dormir direito. Ficava pensando nas vozes que tinha ouvido, na senhora no corredor. Cheguei a pensar em pedir demissão, mas precisava do emprego. Quando chegou a hora de voltar para o trabalho, eu estava um nervoso só. A noite começou tranquila, mas eu estava tensa, esperando o telefone tocar a qualquer momento. Por volta das 2 da manhã, aconteceu de novo. O telefone tocou, e quando atendi, ouvi uma voz de homem dizendo: "Não quero ir ainda." Fiquei paralisada. A voz continuou: "Por favor, me dê mais tempo." E então a ligação caiu. Olhei para o visor. 000. Meu coração estava disparado. Decidi que precisava fazer alguma coisa. Não podia continuar daquele jeito. Tomei coragem e decidi investigar, por conta própria. Peguei uma lanterna que eu guardava na gaveta e saí da minha sala. Os corredores estavam escuros e silenciosos. Só o som dos meus passos ecoava. Fui até o quarto de onde achei que a ligação tinha vindo. A porta estava entreaberta. Hesitei por um momento, mas acabei entrando. O quarto estava vazio, como esperado, mas tinha algo estranho no ar. Um cheiro forte de remédio misturado com algo que não consegui identificar. Passei a lanterna pelo quarto e notei que a cama parecia recém-usada, os lençóis amassados. No criado mudo, vi um copo d'água pela metade e um par de óculos. Fiquei confusa, porque se o quarto estava vazio, como podia ter essas coisas ali? Enquanto eu estava ali parada, tentando entender, ouvi um barulho vindo do banheiro. Parecia o som de água correndo. Meu coração acelerou. Devagar, me aproximei da porta do banheiro. Estava fechada. Coloquei a mão na maçaneta, respirei fundo e abri. Não tinha ninguém lá, mas a torneira estava aberta, deixando a água correr. Fechei a torneira com as mãos tremendo e quando me virei para sair do banheiro, vi algo que me fez congelar. No espelho embaçado, tinha uma mensagem escrita. Dizia: "Me ajude." Fiquei paralisada olhando para o espelho. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Pisquei várias vezes, achando que era minha mente pregando peças. Mas a mensagem continuava lá. De repente, senti um frio intenso, como se a temperatura do quarto tivesse caído vários graus em segundos. Minha respiração ficou visível no ar. Nesse momento, ouvi um barulho vindo do quarto. Parecia o som de passos. Meu coração estava quase saindo pela boca. Lentamente, me virei e olhei para a porta do banheiro. Foi quando vi. Havia uma figura parada na entrada do banheiro. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. Estava usando uma camisola de hospital, mas era meio transparente. Dava para ver a parede através dele. Seus olhos estavam fixos em mim, com uma expressão de tristeza profunda. Eu queria gritar, mas nenhum som saía da minha boca. Ficamos nos encarando por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então, ele abriu a boca e disse: "Por favor, me ajude a encontrar a paz." Sua voz era exatamente a mesma que eu tinha ouvido no telefone. Antes que eu pudesse reagir, ele começou a desaparecer, como se estivesse se dissolvendo no ar. Em poucos segundos, tinha sumido completamente. Eu fiquei ali parada, sem conseguir me mexer, por sei lá quanto tempo. Minha mente estava uma bagunça, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Quando finalmente consegui me mover, saí correndo daquele quarto. Voltei para o meu posto quase tropeçando nos próprios pés, trancei a porta e fiquei encolhida na minha cadeira.
tremendo. O resto da noite passou num borrão. Eu ficava olhando pro telefone, com medo de que tocasse de novo, mas ficou em silêncio. Quando o sol começou a nascer e meu turno acabou, eu saí dali o mais rápido que pude. Passei o dia todo pensando se devia contar para alguém o que tinha acontecido. Quem acreditaria em mim? Iam achar que eu estava louca. Acabei decidindo guardar tudo para mim mesma. Nos dias seguintes, voltei para o trabalho com o coração na mão. Mas, estranhamente, nada mais aconteceu. As noites voltaram a ser silenciosas e normais. Nenhuma ligação estranha, nenhuma aparição. Era como se tudo tivesse sido um pesadelo muito real. Mas eu sabia que não tinha sido. A imagem daquele homem, a mensagem no espelho, as vozes no telefone, tudo isso ficou gravado na minha memória. Já se passaram algumas semanas desde aquela noite bizarra. Eu continuo trabalhando lá, mas nunca mais aconteceu nada parecido. Às vezes, quando tá muito quieto de madrugada, eu sinto um arrepio, como se alguém tivesse me observando. Mas pode ser só minha imaginação pregando peças. Sei lá. O mais estranho é que, depois daquela noite, comecei a notar outras coisas. Tipo, às vezes eu tô andando pelo corredor e sinto uma mudança repentina de temperatura, como se tivesse passado por uma parede de ar frio. Ou então eu ouço sussurros distantes, mas quando presto atenção, o som some. Nunca é nada tão assustador quanto aquela noite, mas me deixa com a sensação de que tem algo diferente nesse hospital. Eu cheguei a pesquisar um pouco sobre a história do hospital. Descobri que ele foi construído no lugar de um antigo asilo, que pegou fogo há muitos anos atrás. Muita gente morreu nesse incêndio. Será que tem alguma ligação? Não sei. Talvez eu esteja viajando. Mas depois do que vi e ouvi, já não duvido de mais nada. Cara, nem sei por onde começar. Tô tremendo até agora só de lembrar dessa merda. Aconteceu ontem à noite e eu ainda tô tentando processar tudo. Trabalho como faxineiro num prédio comercial aqui no centro de São Paulo há uns 2 anos. Nada demais, sabe? Só limpeza básica, esvaziar lixeiras, essas coisas. Mas ontem... Puta que pariu, ontem foi diferente. Tava fazendo minha ronda normal, já era quase meia-noite e o prédio tava vazio. Entrei no elevador pra descer pro térreo e ir embora, cansado pra... Caramba. Apertei o botão e nada. Tentei de novo. Nada. Aí do nada o elevador começou a descer. Pensei, beleza, vai pro térreo. Mas não parava. Continuava descendo. Comecei a ficar nervoso, nunca tinha acontecido isso antes. O painel tava piscando uns números malucos, tipo 5, 6, 7. Não sabia que o prédio tinha tantos subsolos assim. Aí comecei a ouvir uns barulhos estranhos, tipo risadas de crianças, mas não via ninguém. Fiquei com medo, cara. E então, de repente, ouvi meu nome sendo sussurrado. Fiquei gelado. Não sabia o que fazer. O elevador continuava descendo e eu não sabia para onde ia. Aí, de repente, parou no nível 666. Nunca vi isso antes. As portas se abriram e... Cara, não sei como descrever. Tinha um monte de figuras ali, tipo fantasmas, esperando por mim. Fiquei apavorado. Só pensei em correr, mas não sabia para onde ir. Aquele lugar era como se não existisse mais no mundo real. Tudo era escuro e frio. Só queria sair dali o mais rápido possível. Mas como? Não. Sabia. Eram tantas perguntas na minha cabeça, mas não tinha tempo para pensar. Só queria fugir daquela merda. E aí, cara, eu corri. Corri como nunca corri na vida. Não sei como consegui, mas consegui sair daquele lugar. E quando saí, estava de volta ao térreo, como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu, cara. E até hoje não consigo explicar. Ainda estou tentando entender o que foi aquilo. Mas uma coisa é certa. Nunca mais vou entrar naquele elevador sozinho à noite. Nunca mais. Cara, aquela sensação de correr sem saber para onde ir foi a pior coisa que já senti. Tudo era tão confuso e assustador que eu não sabia mais o que era real e o que não era. As figuras ali pareciam estar me cercando, mas eu não via rostos, só silhuetas escuras. E o som das risadas das crianças continuava ecoando na minha cabeça. Eu corria e corria, mas parecia que não estava indo a lugar nenhum. O ar estava frio e pesado, e eu sentia como se estivesse sendo puxado para trás. Não sabia o que fazer, só queria sair daquele lugar. Agora que estou aqui, tentando relatar tudo isso,
Sinto que estou revivendo aquela merda. Ainda não consigo entender como eu consegui sair daquele lugar. Quando finalmente parei de correr, eu estava de volta ao térreo, como se nada tivesse acontecido. O prédio estava vazio e silencioso, como sempre àquela hora. Mas eu sabia que algo estranho havia acontecido. E agora, cada vez que entro naquele elevador, sinto um arrepio na espinha. Não sei se vou conseguir continuar trabalhando ali. Ainda estou tentando processar tudo isso. Mas uma coisa é certa: nunca mais vou esquecer aquela noite. Depois que saí daquele lugar, eu fiquei um tempo parado no térreo, tentando me acalmar. Meu coração batia forte, e eu sentia como se tivesse corrido uma maratona. Ainda não conseguia entender o que havia acontecido. Tudo parecia tão surreal. Eu olhei em volta, mas o prédio estava vazio e silencioso, como se nada tivesse acontecido. Aí, comecei a me perguntar se eu estava louco, se tudo aquilo era apenas uma alucinação. Mas a sensação de medo era real, e eu sabia que algo estranho havia acontecido. Eu não sabia o que fazer, então decidi ir embora. Peguei minhas coisas e saí do prédio. A noite estava fria e escura, mas eu não sentia mais medo, talvez porque eu estivesse fora daquele lugar. Caminhei até a estação de metrô mais próxima e peguei o trem para casa. Durante todo o caminho, eu não parava de pensar no que havia acontecido. Tentei ligar para alguns amigos, mas ninguém atendia. Fiquei sozinho com meus pensamentos, tentando entender o inexplicável. E agora, aqui estou eu, tentando compartilhar essa história, mas ainda não consigo acreditar que aconteceu de verdade. É como se eu tivesse vivido um pesadelo, mas acordei e não consigo mais dormir. Quando cheguei em casa, eu estava exausto, mas não conseguia dormir. Minha mente estava cheia de perguntas e medos. Como eu havia acabado naquele lugar? O que eram aquelas figuras? E por que meu nome estava sendo sussurrado? Eu não sabia o que fazer. Então fiquei acordado até o amanhecer, tentando encontrar respostas que não vinham. A luz do dia trouxe um pouco de alívio, mas a sensação de que algo estava errado continuava lá. Eu sabia que precisava falar com alguém sobre isso. Mas quem iria acreditar em uma história tão louca? Hoje, eu voltei ao prédio para trabalhar, mas não consegui entrar no elevador. Fiquei parado lá, olhando para ele, sentindo um arrepio na espinha. Eu sabia que precisava enfrentar meus medos, mas não sabia como. Aí decidi subir as escadas até o andar onde trabalho. Foi um desafio, mas consegui. Agora estou aqui, sentado no meu posto, tentando me concentrar no trabalho, mas não consigo parar de pensar no que aconteceu. Eu sei que preciso encontrar uma maneira de superar isso, mas até agora não sei como. Talvez compartilhar essa história aqui possa me ajudar a entender melhor o que aconteceu e a encontrar uma forma de seguir em frente. Eu estou tentando manter a calma e continuar com a rotina, mas é difícil. Cada vez que ouço um barulho estranho ou vejo alguém passando perto do elevador, eu sinto um susto. É como se eu estivesse esperando que algo acontecesse novamente. Eu sei que preciso falar com alguém sobre isso, mas não sei quem. Meus colegas de trabalho acham que eu estou louco quando conto a história, e meus amigos não acreditam que eu esteja falando sério. Fico me perguntando se eu realmente estou louco ou se algo estranho mesmo aconteceu. A dúvida está me consumindo. Eu comecei a pesquisar sobre o prédio, tentando encontrar alguma explicação para o que aconteceu. Descobri que ele foi construído há décadas e que houve rumores de que havia um nível subterrâneo abandonado. Mas nunca imaginei que fosse verdade. Agora, eu estou obcecado em descobrir mais sobre esse nível e o que pode ter acontecido lá. Talvez encontrar respostas possa me ajudar a superar esse medo que está me consumindo. Mas ao mesmo tempo, tenho medo do que posso descobrir. E se for algo que eu não quiser saber? E se for algo que eu não possa lidar? Essas perguntas estão me mantendo acordado à noite, e eu não sei mais o que fazer. Eu estou começando a me sentir como se estivesse sendo puxado para dentro de um pesadelo, do qual não consigo acordar. Cada dia que passa, eu sinto que estou mais perto de descobrir a verdade sobre o que aconteceu naquele nível subterrâneo. Mas ao mesmo tempo, estou com medo de que essa verdade possa ser mais do que eu possa lidar. Eu comecei a ter sonhos estranhos, onde vejo as figuras novamente e ouço meu nome sendo chamado. É como se meu subconsciente estivesse tentando me dizer algo, mas eu não sei o que é.
Eu estou tentando manter a sanidade, mas é difícil quando tudo ao meu redor parece estar conspirando contra mim. Hoje, eu decidi que preciso fazer algo para tentar encerrar essa história. Vou falar com o gerente do prédio e pedir para ele me mostrar os planos originais do edifício. Talvez lá eu encontre alguma pista sobre o que aconteceu. Se não encontrar respostas, não sei o que vou fazer. Talvez eu precise procurar ajuda profissional para lidar com tudo isso. Mas por enquanto, estou determinado a descobrir a verdade. E se eu não encontrar respostas, vou ter que aprender a viver com essa dúvida. Mas por enquanto, estou focado em encontrar uma explicação para o inexplicável. E é assim que eu vou continuar, até que eu possa finalmente fechar essa porta e seguir em frente. Cara, até hoje não consigo acreditar no que aconteceu comigo naquele necrotério. Já faz um tempo, mas ainda sinto calafrios só de lembrar. Eu trabalhava lá como auxiliar, sempre pegando o turno da madrugada, das 2h às 6 da manhã. Nunca tive problemas com isso antes. Na real, até gostava do silêncio da noite, me ajudava a focar no trampo. Mas aí, do nada, as coisas começaram a ficar estranhas. No começo, achei que era só cansaço, sabe? Afinal, passar a noite sozinho num lugar cheio de corpos não é moleza. Foi numa terça-feira que tudo começou. Eu estava fazendo minha ronda normal, checando as geladeiras onde ficam os corpos, quando vi algo de rabo de olho. Era tipo uma sombra se mexendo perto dos freezers. Olhei rápido para lá, mas não tinha nada. Tentei ignorar e continuei o que estava fazendo. Só que aquela sensação de que tinha alguém me observando não saiu da minha cabeça a noite toda. Nos dias seguintes, a mesma coisa. Aquela sombra aparecia e sumia num piscar de olhos. Eu ficava me dizendo que era só o ar úmido embaçando minha vista, ou talvez algum reflexo maluco das luzes. Mas no fundo, eu sabia que tinha algo errado. Muito errado. Cara, a situação começou a ficar cada vez mais estranha. A sombra não era mais só uma impressão. Eu estava começando a ver detalhes. Era uma figura escura, sempre nas sombras, mas agora eu podia perceber que ela estava me observando de verdade. Eu tentava me concentrar no trabalho, mas não conseguia parar de olhar em volta. A sensação de estar sendo vigiado era insuportável. Comecei a me perguntar se eu estava perdendo a cabeça, mas sabia que não era isso. Havia algo ali, e eu precisava descobrir o que era. Eu comecei a checar as câmeras de segurança, mas não aparecia nada. Era como se a figura fosse invisível para elas. Isso me deixou ainda mais confuso e assustado. Eu sabia que precisava falar com alguém sobre isso, mas quem iria acreditar? O necrotério é um lugar solitário e eu era o único trabalhando à noite. A ideia de ter que enfrentar aquilo sozinho era aterrorizante. Mas eu sabia que não podia mais ignorar. A figura estava se aproximando e eu podia sentir isso. Era só uma questão de tempo até que ela fizesse o próximo passo. E então aconteceu algo que mudou tudo. Cara, foi naquela noite que eu vi algo que nunca vou esquecer. Eu estava preparando um corpo para a autópsia quando percebi que ele se mexeu. Eu sei que parece loucura, mas juro que vi. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. A figura sombria estava mais perto do que nunca, e eu podia sentir sua presença como se fosse uma sombra viva. Eu sabia que precisava agir rápido, mas meu corpo parecia congelado. Aquele movimento foi tão sutil que eu pensei que estava alucinando, mas a sensação de que algo estava muito errado era inegável. Eu consegui me recompor e chamei a equipe de segurança pelo rádio. Eles chegaram rápido, mas quando abriram a porta, não havia nada de anormal. A figura sombria havia sumido e o corpo estava imóvel novamente. Eles acharam que eu estava exausto e me mandaram para casa descansar. Mas eu sabia que não era isso. Eu sabia que havia algo ali, algo que não queria que eu visse. E eu sabia que precisava voltar lá para descobrir o que era. A questão era, eu estava preparado para enfrentar o que quer que fosse aquilo. Cara, aquela noite foi um divisor de águas. Depois que a segurança me mandou para casa, eu não consegui dormir.
A imagem do corpo se mexendo e a presença daquela figura sombria não saíam da minha cabeça. Eu sabia que precisava voltar ao necrotério e descobrir o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo eu estava com medo, muito medo. A ideia de enfrentar aquilo sozinho era aterrorizante, mas eu sabia que não podia fugir. Eu precisava saber o que estava acontecendo e por quê. Eu voltei ao necrotério no dia seguinte, antes do meu turno, para tentar encontrar alguma pista. Revirei todos os registros, verifiquei as câmeras de segurança novamente, mas não havia nada. Foi então que eu decidi fazer algo que nunca havia feito antes. Ficar escondido no necrotério durante o turno da noite, para ver se conseguia pegar a figura em flagrante. Eu sabia que era arriscado, mas estava determinado a descobrir a verdade. E foi exatamente isso que eu fiz. Fiquei escondido, esperando para ver se a figura apareceria novamente. E, cara, ela apareceu. Mas não foi só isso. Cara, aquela noite foi a mais assustadora da minha vida. Eu me escondi atrás de uma das unidades de refrigeração, esperando para ver se a figura sombria apareceria novamente. E ela apareceu, mais nítida do que nunca. Eu podia ver que era uma figura humana, mas não havia nada de humano nela. Era como se fosse feita de sombra e ar, mas ao mesmo tempo parecia sólida. Ela começou a se mover em direção às geladeiras e eu pude sentir uma energia estranha no ar. Eu estava com medo, mas também estava determinado a descobrir o que estava acontecendo. A figura começou a abrir uma das geladeiras e eu vi que ela estava indo em direção a um corpo específico. Eu não sabia qual era, mas sabia que precisava agir rápido. Eu saí do meu esconderijo e fui em direção a ela, mas quando cheguei perto, ela sumiu no ar. O corpo que ela estava olhando estava se mexendo novamente. Eu sabia que precisava fazer algo, mas não sabia o quê. Foi então que eu ouvi um barulho atrás de mim. Virei para ver o que era, e foi aí que eu vi algo que nunca vou esquecer. Cara, o que eu vi foi simplesmente aterrorizante. Quando virei para trás, eu vi que todos os corpos nas geladeiras estavam se mexendo. Não era um movimento grande, mas era como se estivessem acordando. Eu não sabia o que fazer. A figura sombria havia sumido, mas a sensação de que ela ainda estava ali era forte. Eu sabia que precisava sair dali o mais rápido possível, mas meus pés pareciam congelados no chão. Aquele momento foi como se o tempo tivesse parado. Eu estava sozinho, cercado por corpos que pareciam estar voltando à vida. Eu consegui me recompor e corri para fora do necrotério sem olhar para trás. Eu sabia que precisava chamar a polícia, os paramédicos, alguém. Mas quando cheguei ao telefone, eu não sabia o que dizer. Como explicar aquilo? Eu sabia que soaria louco. Então eu simplesmente fiquei ali, paralisado, sem saber o que fazer. E foi então que tudo parou. Os corpos pararam de se mexer, a figura sombria sumiu e o necrotério voltou ao silêncio. Foi como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que algo havia acontecido, algo que eu nunca vou esquecer. E até hoje eu não consigo explicar o que foi aquilo. Cara, até hoje eu não consigo explicar o que aconteceu naquela noite. Eu tentei seguir em frente com a minha vida, mas a memória daqueles corpos se mexendo e da figura sombria nunca saiu da minha cabeça. Eu comecei a ter pesadelos, acordando no meio da noite com a sensação de que alguém estava me observando. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de lidar com aquilo, mas não sabia como. Eu comecei a me afastar das pessoas, a me isolar, porque não sabia como compartilhar o que havia acontecido. E foi assim que eu fiquei, sozinho com meus pensamentos, tentando entender o inexplicável. Eu nunca mais voltei ao necrotério, mas às vezes eu sonho que estou de volta lá, cercado por aqueles corpos que pareciam acordar. E quando acordo, eu sinto que a figura sombria ainda está lá, observando. Eu não sei se um dia eu vou conseguir superar aquilo, mas sei que preciso tentar. Eu estou escrevendo isso aqui
Agora, na esperança de que alguém possa entender o que eu passei. Talvez, quem sabe, alguém possa me dizer que não estou louco, que aquilo foi real. Mas até lá, eu vou continuar vivendo com essa sensação de que algo está sempre me observando, esperando. E isso é o mais assustador de tudo.